Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, agora iremos iniciar aqui, isso é a lição de número 10, a lição adultos, onde fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã, certo? O nosso textuário diz o seguinte: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, não é isso? A nossa verdade prática diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. O primeiro capítulo fala sobre conhecendo o Evangelho da barganha, não é isso? Segundo, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E terceiro, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, a lição número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lembrando que a lição fala o seguinte: a sutileza contra a mordomia cristã, certo? A prática dessa mordomia, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a palavra hebraica, não é isso? A palavra hebraica, assar, né? Significa dizimar, né? Ela deriva de uma palavra que significa 10, certo? Ou também pode significar ser rico, certo? Então, o princípio, certo? Deu para entender? Foi isso, uma palavra hebraica, assar, significa dizimar, deriva da palavra que significa 10, ou também ser rico, certo? Então, significa tudo isso, certo? Então, meus irmãos, o princípio do dízimo, certo? O princípio do dízimo é reconhecer aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus faz por mim, certo? E fará, que tudo pertence a Deus, certo? Meus irmãos, vamos lá. O que é que o ser humano criou? Alguém pode dizer, mas o ser humano ele criou o avião, podemos assim dizer, certo? Mas nós vemos aqui que para construir o avião, é claro que toda sabedoria vem de Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o ser humano ele pega algo já existente e reformulando os minerais, materiais disponíveis na natureza, ele recria algo. Então, meus irmãos, o ser humano, na verdade, criar é você pegar algo que não existia e fazer existir, certo? Na verdade, nós seres humanos, nós criamos algo baseado em coisas que já existiam na natureza, certo? Então, meus irmãos, tudo isso, porque, meus irmãos, vamos lá. A Bíblia diz que a sabedoria, ela vem de Deus. O ser humano, já que eu falei de avião, dei o exemplo de avião, certo? Nós vemos aqui que, meus irmãos, uma das, como é que eu posso dizer? Das grandes, podemos dizer, como é que eu posso dizer? Deixa eu estar fugindo da palavra. Uma coisa muito importante para a humanidade, eu esqueci a palavra, vou dizer de outra forma. Uma coisa muito importante para a humanidade foi a escrita. Porque com o passar dos séculos, dos milênios, certo? Algo que foi tentado lá no passado foi deixado escrito da forma que foi feita. Então, com o passar do tempo, a humanidade foi se desenvolvendo e foi tentando fazer de outras formas diferentes do que foi relatado no passado. Por isso que muitas vezes nós chegamos a fazer algo e alguém pode dizer, eita, como isso é perfeito. Mas isso para o avião, por exemplo, foi uma coisa criada e desde a antiguidade se tinha esse sonho, esse desejo de poder voar. Então foi feito tentativas com asa delta, com pessoas, cientistas tentando fazer algo que pudesse voar, mesmo que por alguns segundos, não é isso? Então a escrita ia relatando, deixando tudo relatado como foi tentado no passado. E a partir do tempo, nós somos, estudando esses relatos, nós podemos tentar de uma forma diferente do que foi tentado no passado, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. Então, tudo pertence a Deus. O ser humano, para criar o avião, ele começou a observar os pássaros, certo? Começou a observar os pássaros, como é que os pássaros voavam, certo? Ele estudou a fisiologia, né, do corpo dos pássaros, das aves, para chegar, né, depois de um estudo de muito tempo, muitos séculos, né, chegar a poder construir. Agora, claro que tudo isso é uma junção de várias coisas, por isso que a escrita ela é muito importante para a humanidade.
Porque quando o ser humano, na verdade, ele recria algo, é uma junção de vários estudos, certo? Então, meus irmãos, tem um estudo de tudo isso aí, por isso que a escrita é importantíssima. Então, a escritura sagrada, que é a Bíblia, ela relata que desde o início de tudo, nós vemos que tudo pertence a Deus. E a sabedoria, meus irmãos, vem de Deus, certo? Se Deus tirar a sabedoria de nós, nós não fazemos nada. A Bíblia diz que teve um homem chamado Nabucodonosor, certo? Diante de uma grande cidade bonita, bela, desenvolvida, certo? Porém, ele colocou no seu coração se gloriando de ter criado aquela cidade. Aí Deus tirou a sabedoria dele e ele passou a comer, ele ficou louco, né? Ele ficou sem o raciocínio humano e começou a comer ervas, né? Como se fosse um boi, como se fosse um animal, certo? Então, meus irmãos, primeira coisa, nós temos que ter o seguinte, nós temos que reconhecer que a sabedoria vem de Deus. Amém, meus irmãos? Deus criou tudo que existe, Deus criou o universo, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que os homens, olha aqui, os homens, mulheres, né, o ser humano em geral, eles são apenas guardiões daquilo que Deus criou. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus criou Adão, certo? Depois criou Eva, e Deus deixou o jardim ali para que eles pudessem cuidar, administrar tudo aquilo que Deus havia criado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o dízimo, certo? Que é a prática da mordomia, é um testemunho oferecido à honra a Deus. Então, meus irmãos, quando nós ofertamos, não é, com dízimo, com uma oferta, nós estamos reconhecendo que Deus é soberano e bom. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Agora vamos lá. O costume de pagar o dízimo, certo? O costume de pagar o dízimo, ele era comum entre os povos semíticos, certo? De descendência ali de Sem, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o dízimo em Israel consistia em 1/10, certo? Em 1/10 de toda a produção agrícola e do rebanho de animais, certo, irmãos? Então tinha tudo isso, certo? Só para vocês entenderem. Se nós lermos lá em Levítico capítulo 27, versículo do 30 ao 33, nós vemos que 1/10, certo, de toda a produção agrícola, seja safras de grãos, certo, frutas, azeite e vinho, dos animais, deveria ser dedicado a quem? A Deus. Por que esse princípio de pensamento, né? Por que esse princípio? Porque eles acreditavam que tudo vem de Deus, certo? Deus permite que a chuva venha, regue a terra, é Deus que permite que a erva cresça, é Deus que permite que a erva cresça, as árvores cresçam e dê frutos, grãos, que os animais se multipliquem. Então, meus irmãos, baseado nesse princípio, eles pegavam cerca de 1/10 da sua produção ali e dedicavam a Deus como um ato de gratidão, né? Como um ato de gratidão mesmo, certo? A Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que isso era desde antigamente, certo? Então, meus irmãos, o pacto do dízimo, certo? Do dízimo, não, olha aqui, ó, veja, isso aqui é importante, veja. O pacto não, o pagamento, que eu tenho uma sigla aqui. O pagamento do dízimo não era obrigatório, certo? No Antigo Testamento não era obrigatório, assim como hoje também não é obrigatório. Você pode frequentar uma igreja, passar 1 ano, 5, 10 anos e não dar um centavo. Ninguém vai na sua casa lhe cobrar, certo? O dízimo ele não é obrigatório, certo? Porém, ele é mais uma questão de consciência, certo? É uma questão de consciência. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. Uma questão de consciência, certo? Diante do Senhor, né? Se Deus me abençoou, eu vou louvar Ele também com as primícias, certo? Então tem tudo isso. Vamos lá? Então, meus irmãos, acho que eu dei vocês para entenderem, né? Mais ou menos aqui, eu dei apenas um respaldo de dízimo, de tudo, de quando ele veio, tudinho, certo? Vamos lá. E o que é mordomia, certo? Na verdade, o dicionário diz que mordomia é o ato de administrar os bens, certo? O segundo dicionário diz isso. Então, mordomia cristã, que é o que a lição está falando aqui, certo? É a administração dos bens que Deus nos deu, certo? É a administração, então, mordomia, certo? É a administração dos bens que Deus nos deu, certo? Vamos lá
traduzir outra palavra que a lição fala. Barganhar. O que é barganhar? É trocar algo através de um acordo. Vender algo de maneira fraudulenta, certo? Prejudicando o comprador, certo? Ou seja, sempre quer algo em troca. Sempre ele vai querer algo em troca, certo? Então isso é o significado da palavra barganhar, certo? E o que significa fraudulento? Que também a lição fala, né? Fraudulento, não é isso? Fraudulento em quem a fraude, propenso ao erro, faz de má fé, certo? Ele sempre vai fazer de má fé. Então uma pessoa fraudulenta, ele sempre vai fazer algo de má fé, certo? Sempre querendo ganhar vantagem em cima do próximo, certo? Então, meus irmãos, o evangelho da barganha, infelizmente, o evangelho é um evangelho só. Mas tem pessoas que têm distorcido o evangelho, certo? E transformado esse evangelho que essas pessoas pregam no evangelho da barganha, que é uma fé vendida, certo? Que ele vende a fé, certo? Onde muitos são explorados em nome de Deus, certo? E dízimos e ofertas como moeda de troca. Então, aquelas pessoas que usam dízimos e ofertas como moeda de troca. Se Deus me abençoa, se eu estou dando dízimo, então Deus tem a obrigação de me dar algo em troca, certo? Então, pessoas que ensinam isso, ensinam que o dízimo ele deve ser, o dízimo e oferta ele como uma moeda de troca, certo? Então, meus irmãos, lembrando que eu falei de dízimos, não é isso? Oferta, certo? Olha aqui, olha, veja que importante. Nós vemos aqui, olha, eu falei sobre dízimo e na verdade a oferta, ela sempre é de caráter voluntário, certo? Então a oferta ela sempre é de caráter voluntário, certo? Então nós vemos aqui, eu falei sobre oferta, né? Sobre algumas palavras que a lição fala, a tradução, e a palavra oferta significa, ela sempre tem a ver de caráter voluntário, deve ser algo voluntário. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou parar por aqui, só apenas um respaldo aqui para nós iniciarmos a lição, e já iremos iniciar a segunda parte aqui da lição. Paz do Senhor. Amigos e irmãos, agora voltando aqui na outra parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que devido a tudo isso, né, por que o pessoal como é que eu posso dizer, na sutileza contra a prática da mordomia cristã? Porque tem pessoas, meus irmãos, que fazem de maneira errada, né? Que são pessoas fraudulentas, como já falamos aqui na primeira parte, pessoas fraudulentas, pessoas que querem barganhar a Deus, que querem barganhar o evangelho da barganha, não é? Ou aquele evangelho que só fala de prosperidade, de bens, de bonança, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que o próprio Jesus falou que nós teríamos aflições, nós passaríamos por apertos, mas que nós devemos ter bom ânimo porque Deus está conosco, certo? Então, meus irmãos, por isso que as pessoas combatem isso. Então, meus irmãos, tem pessoas que apelam, né? Infelizmente, meus irmãos, algumas igrejas apelam pedindo dinheiro do início ao fim, certo? Então, meus irmãos, são como se fosse um sanguessuga, né? Que é aquele que não para. Enquanto mais ele suga, mais ele quer. São lobos devoradores. Amém, meus irmãos? Olha, são lobos devoradores. São lobos devoradores, certo? Que não estão nem aí para a igreja, para as ovelhas, só querem sugar, só querem juntar riquezas para si. Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos, não é isso? Não é porque que essas pessoas praticam o mal, fazem o errado, que quer dizer que a mordomia cristã ela não é correta, certo? Então, meus irmãos, é uma doutrina, a mordomia cristã é uma doutrina, certo? Do qual devemos se apegar em Deus, porque é bíblica, certo? Então, meus irmãos, essas pessoas que pregam aí do evangelho da barganha, ele disse que se você der tudo, você receberá em dobro, não é isso? Só falam como eu já falei aqui, só falam de prosperidade, não é isso? Ou seja, nós vemos aqui, nessa aqui, olha, na verdade, né, qual o caminho Jesus nos prometeu, não é isso? O caminho da facilidade, da porta larga, ou o caminho cheio de obstáculos, que é a porta estreita? Qual caminho
Cristo falou que nós, como igrejas, nós, como ovelhas de Deus, nós devemos trilhar. Então, meus irmãos, o caminho é cheio de obstáculos, né? Tem obstáculos, tem bonança no caminho, mas também tem obstáculos, é uma porta estreita, amém, meus irmãos? Então, essas pessoas pregam o caminho da facilidade, que isso é facilidade, se você estiver passando por algum problema é porque tem algo errado. Então, meus irmãos, olha aqui, no evangelho da barganha, certo? Que olha aqui, veja que interessante, meus irmãos. No evangelho da barganha, que é esse evangelho que você vai receber, você tem que dar tudo que tem, você vai receber tudo em dobro, que só é o caminho da facilidade, só tem prosperidade, tudo. E olha aqui, olha, no evangelho da barganha, quem promete, certo? Quem promete é o homem, não Deus, certo? No evangelho da barganha, no evangelho da facilidade, quem promete é o homem e não Deus, certo? É por isso, meus irmãos, que muitos saem da igreja e se frustram, né? Eu esqueci até de falar nesse ponto aqui, que na lição passada fala sobre os desigrejados, não é isso? Então, meus irmãos, por isso que muitas pessoas saem da igreja, se frustram, porque são prometidos tanta coisa, e quando eles verem passar o tempo e não recebem nada ou quase nada em troca de bênçãos de Deus, né, que é prometida por esses homens fraudulentos, certo? Então muitos se frustram e deixam de ir para a igreja, certo? Muitos deixam de ir para a igreja porque tem igrejas, meus irmãos, que é do início ao fim apelando pelo dinheiro. Se você não der dinheiro, você não é crente. Se você não der dinheiro, você não der dinheiro, você é cristão. Meus irmãos, nós temos que ter o seguinte: toda religião, certo? Toda religião do mundo, toda instituição do mundo, qualquer empresa, tudo vai necessitar de dinheiro para fazer algo, certo? Nós vemos que a igreja ela foi fundada por Cristo, mas a igreja ela é administrada por homens, por mulheres, por seres humanos falhos, certo, irmãos? Então nós vemos aqui que vai haver, tem pessoas que dizem que as pessoas, essas pessoas de mundo afora que não acreditam no cristianismo, eles dizem que as pessoas mais espirituais são os monges, porque eles abandonam tudo e vão morar nos mosteiros afastados da cidade. Mas até eles necessitam das ofertas do povo. Eu estava lendo uma reportagem que esses monges lá na China, eles saíam num determinado dia da semana, eles saíam dos monges do monastério ali, e iam para a cidade pedir ofertas ao povo, né? Dinheiro, comida, tudinho. Então, meus irmãos, toda religião ela vai necessitar, certo, de oferta das pessoas para poder construir seus templos ou fazer suas obras sociais, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que, olha aqui, olha, essas pessoas que ensinam o evangelho da facilidade, o evangelho da barganha, o evangelho da prosperidade, claro, meus irmãos, que Deus quer que nós cristãos vivamos bem, certo? É a vontade de Deus. Só que nós não podemos colocar o dinheiro acima de tudo, certo? Ser pobre não é pecado, certo? Ser rico também, cheio de riquezas, não quer dizer que tem a bênção de Deus sobre ele. Porque Jesus disse, quer que adianta o homem ou o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, meus irmãos, essas pessoas que pregam o evangelho da barganha, eles dizem que eles ensinam o dízimo como algo legalista, ou seja, é algo meritório, por meritocracia. Então, se eu vou dar algum dízimo, certo? Se eu estou ofertando a obra de Deus, Deus tem a obrigação de me abençoar de volta. Ou seja, eles usam o dízimo como uma moeda de troca. Se eu der, o Criador vai ter que me dar de volta, certo? Eu dou com uma mão, mas já esperando receber com outra mão. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que essas pessoas, eles ensinam que a salvação não é pela graça, mas pelas obras, certo? Essas pessoas ensinam isso, que é por meritocracia. Meus irmãos, nós não merecemos nada. Nós, seres humanos, merecíamos ser condenados. Nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus, pela morte de Cristo na cruz, que nos lavou de todo o pecado para aquele que aceita Cristo como seu Salvador, que reconhece suas falhas, que pede perdão a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo isso, meus irmãos, é pela misericórdia de Deus. Mas essas pessoas que ensinam que o dízimo como algo legalista, como meritocracia, eles ensinam que a salvação é pelas obras, não pela graça.
Meus irmãos, é como se Deus, certo, tivesse a obrigação de me abençoar e de te abençoar, certo? Só que, meus irmãos, nós vemos aqui que quem tem a obrigação é nós. Nós temos a obrigação de honrar a Deus e não o contrário. Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Ele faz isso pelo seu amor. Ele faz isso pelo seu amor, pela sua graça, pela sua compaixão, certo? Então, meus irmãos, nós temos que ter uma consciência limpa diante de Deus, certo? Olha aqui, preste atenção. Olha aqui, as bênçãos nas nossas vidas está condicionada à vontade divina, certo? A bênção que nós recebemos está condicionada à vontade divina, certo? É Deus que quer me abençoar, é Deus que quer te abençoar, certo? Então, meus irmãos, o Criador, ele dá a quem quer, como quer e no tempo dele, no tempo de Deus, certo? Meus irmãos, vejam lá, façam essa pergunta na classe de vocês, peçam para os alunos falarem sobre orar versus determinar. Qual é o melhor? Né? Quem ora não determina, quem determina não ora. Meus irmãos, aqueles que recorrem à oração, certo? Aqueles que recorrem à oração como um instrumento de se chegar a Deus, né? Como a oração, como uma conversa com Deus, deve sempre chegar com o coração humilde, certo? E se humilhar diante de Deus. Mas aqueles que ensinam que o dízimo é algo legalista, por meritocracia, por mérito, eles também ensinam a determinar a bênção, certo? Você deve determinar a sua bênção, colocar Deus no canto da parede e pedir, que não se humilhar, pedir que Deus tenha a obrigação de te abençoar. Então, meus irmãos, nós vemos ali, qual era a oração ali a oração, Jesus falou da oração, Jesus falou que 2 homens foram orar, não é isso? Um, quando foi orar, né, que era o fariseu, né, ele dizia assim, olha, obrigado, Senhor Deus, porque eu não sou como fulano, porque eu não sou igual a ele, ou seja, ele estava se autodeclarando melhor do que os outros. Mas o outro, não é isso? O publicano, não é isso? Era o publicano e o fariseu. O publicano, quando ele foi orar, não é isso? Nós vemos que ele foi orar com um coração de humilhação. Obrigado, Deus, por estar vivo, né? Por ter o que comer. Eu estou dizendo com as minhas palavras, certo? Então, meus irmãos, a nossa oração deve ser dirigida a Deus sempre com humildade, certo? Então, aqueles que ensinam a determinação como um ato de pedir a bênção a Deus, eles ensinam aqui nós vemos aqui que eles ensinam que a bênção, não é isso? Ela não é uma condição da vontade divina, mas uma condição humana. Ou seja, se você determinar, você vai receber. Se você não determinar, você não vai receber. Então, meus irmãos, vou dizer, a Bíblia fala que as bênçãos de Deus na nossa vida é condicionada à vontade divina. É Deus que quer abençoar a mim e a você, certo? Porém, aqueles que pregam o evangelho da barganha, eles dizem que a bênção é de acordo com a nossa determinação, ou seja, é uma determinação humana. Se nós determinarmos, Deus vai abençoar. Então, meus irmãos, olha aqui, ninguém é salvo por dar o dízimo, certo? Ninguém é salvo por dar o dízimo, né? Nós vimos que o dízimo vinha antes da lei mosaica, como eu já falei aqui. Vocês podem conferir lá em Gênesis 14, 17 ao 20, certo? Nós vemos que o dízimo deve ser sempre por gratidão, né? No meio, nós vemos aqui que tem muitos avarentos, não é isso? Muitas pessoas, sempre deve ser com gratidão. Vamos ler aqui, meus irmãos, Hebreus 13, não é isso? Vamos ler aqui no livro de Hebreus capítulo 13, certo? Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, certo? Agora vamos ler aqui 1 Timóteo, certo, meus irmãos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, meus irmãos, nós não podemos amar ao dinheiro, certo? Olha aqui, meus irmãos, agora vamos lá. Tem um besourinho aqui voando. Meus irmãos, vamos lá. O Templo de Salomão. Vamos lá, vamos voltar antes. A Arca da Aliança. Vocês lembram qual foi, de onde veio os recursos para a construção da Arca da Aliança? A Bíblia diz que Deus voluntariamente colocou no coração das pessoas, não é isso? E algumas pessoas, Bezalel, né, Deus chamou Bezalel, e a Bíblia diz que o povo voluntariamente ofertou ao Senhor, não é isso? Com ouro, com prata, né, com os recursos necessários para se construir a Arca da Aliança. O Templo de Salomão, meus irmãos, foi construído com as ofertas do rei Davi e do povo, certo? Vocês podem ver 1 Crônicas, capítulo 29, vai falar sobre ali as ofertas, a oferta de Davi e do povo para a construção do Templo de Salomão. Me desculpem. Deuteronômio, capítulo 8, 18, Atos 17, 24, Provérbios 10, 22. Então, meus irmãos, Deus, tudo é construído com recursos humanos. Aí por isso sim, meus irmãos, nós vemos que, como eu já falei aqui, a oferta ela é de caráter voluntário. Quando nós de forma voluntária ofertamos, Deus vai abençoar. Então, meus irmãos, Deus é o dono e nós somos administradores, certo? Vocês podem ver lá, Gênesis 2,15, né, ali, que esse ato de dar o dízimo já vem antes da lei mosaica, ali, desde os primórdios, certo? Nós podemos ver aqui a obra missionária, como é que eu posso dizer? Ela é financiada pelos irmãos que ofertam na igreja. A Arca da Aliança, como já falei aqui, foi construída por patrocínio do povo hebreu, certo? Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, certo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz o seguinte, olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha aqui, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus, não é isso? Ela chama Ela chama os avarentos. Olha aqui, olha. Ela chama os avarentos como injusto. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Certo? Então, meus irmãos, acho que eu já falei tudo aqui. Para finalizar, meus irmãos, né, peça uma prova a Deus. Né? Peça uma prova a Deus. Né? Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Meus irmãos, eu me lembrei de uma história que tinha um irmão aqui, próximo aqui da cidade, que ele trabalha com plantio, certo? Ele trabalha com plantio de goiaba. E ele fez um voto a Deus, certo? Ele fez um voto a Deus. Olha, ele disse assim, olha, Deus, se o Senhor me abençoar aqui nessa plantação, no meu trabalho, eu ofertarei a ti 20%. E esse irmão, ele trabalhava com plantio de goiabas, certo? E quando chegou a época do fruto vingar, né, de dar aqueles frutos, as goiabeiras deu tanta goiaba, mas tanta goiaba, que ele teve que cortar pedaços de pau, varas, ele cortou varas e colocou para ajudar a segurar os galhos da goiabeira, porque tinha tanta goiaba. Se ele não tivesse colocado essas varas para ajudar a suportar o peso, os galhos da goiabeira tinham quebrado, de tanta goiaba, de tanto peso ali. Então, meus irmãos, façam um voto a Deus, né? Claro que isso é importante. Se nós fizermos um voto a Deus, nós temos que pagar, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que peça orientação a Deus, né? Peça uma ajuda a Deus, né? Então, Deus vai te abençoar, porque, como eu já falei aqui em outras lições, né? A despensa de Deus está cheia de bênçãos para dar para o seu povo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a próxima parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, agora finalizando a lição,
Meus irmãos, se você escutar algum barulho aí é porque esse horário é bem corrido aqui na rua, então tem um pouco de barulho aí na cidade. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que nós vemos aqui que muitos, né, aqueles que pregam, né, que pregam sobre o determinismo, né, aquele evangelho que tem que determinar para você receber. Se você não determinar, você não recebe. Eles usam, né, eles usam Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 22. Essa passagem fala quando Jacó ele vai, né, em busca ali da família da sua mãe, e ele diz a Deus, né, ele se deita ali, né, com a cabeça na pedra, ele sonha com a escada onde os anjos sobem e descem ali, ele chama aquele lugar de Betel. Aí ele diz o seguinte: se o Senhor Deus me ajudar na minha caminhada, me abençoar, me levar e trazer de volta em paz, o Senhor será o meu Deus. Então eles usam essa passagem para que as pessoas possam determinar a sua bênção. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que Jacó nada mais estava fazendo do que reafirmando que Deus é soberano. Ele estava pedindo proteção a Deus, né? Muitas vezes nós pedimos proteção a Deus. Então eles usam essa passagem aqui, certo? Para barganhar. Meus irmãos, não se pode barganhar a Deus, certo? Não se pode ser fraudulento contra Deus, não se pode barganhar a Deus. Quem é que pode enganar Deus? Ninguém. Então, meus irmãos, não se pode barganhar a Deus. Se você quer receber algo, peça com humildade, se humilhe diante de Deus, certo? Lembrando que a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a se humilhar diante de Deus e não diante dos homens, mas diante de Deus, certo? Os humilhados, né, serão exaltados, aqueles que se humilham diante de Deus. Meus irmãos, olha aqui, olha, é tão bonito quando a gente vê uma gente. Veja aqui, meus irmãos, vamos lá meditar aqui, medite comigo. Quando nós vemos uma pessoa generosa, por exemplo, teve um empresário aqui, um empresário conhecido aqui, que um de seus funcionários foi roubado, teve a moto roubada e o seu funcionário não tinha condições de comprar uma nova moto, certo? E a moto não estava no seguro. Então esse empresário, ele gostava desse funcionário, ele comprou uma moto e deu uma moto mais nova do que o que o funcionário tinha. Ou seja, isso não foi um ato de generosidade. As pessoas não acham, nós achamos muito bonito quando nós vemos uma pessoa generosa. Imagine Deus quando olha para o ser humano e vê você, outra pessoa ser generosa ou generoso, certo? Então, se nós achamos bonito uma pessoa ser generosa, imagine Deus, né, que nos criou, que pode tudo, que sabe tudo. Então, meus irmãos, a generosidade do crente, certo, é vista por Deus como um ato de justiça. Vocês podem ver lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo ao 10. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 9. Então, meus irmãos, se nós achamos bonito, imagine Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer o bem, não é isso? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que todos, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Não é isso? Versículo 10, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, meus irmãos, Deus, ele tem a generosidade do crente como um ato de justiça, certo? Vamos lá. Meus irmãos, lembrando o seguinte, nós devemos sempre ter essa consciência de que Deus tem o controle. Ele pode aumentar ou diminuir, certo? Se ele pode aumentar ou diminuir. Deus tem o controle de tudo. É Deus que controla. É Deus que abençoa. Amém, meus irmãos? Então Deus é que faz tudo, né? Ele dá a quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, certo, meus irmãos?
de uma forma. Então, meus irmãos, o segredo é esse: se humilhar diante do Criador, certo? Vamos lá. Meus irmãos, Deus, né, quando Ele quer abençoar o crente, porque o crente é generoso, porque o crente ele não é avarento, ele não é murmurador, certo? Ele é generoso, ele ajuda na obra, ele ajuda o necessitado, certo? Deus dará proteção pessoal e profissional, certo? Olha aqui, vamos lá meditar nisso aqui. O mundo precisa plantar para colher, certo? Nós vemos que nós estamos chegando no final desse ano, agora 2022, o mundo vai chegar à marca de 8 bilhões de pessoas, certo? O Brasil, ele sustenta 1,5 bilhão de pessoas através da agropecuária, da agronomia, tudinho. Então, 1,5 bilhões de pessoas no mundo é sustentado pelo Brasil, né? Através das plantações, da carne bovina, da carne de animais, das plantações de frutas, grãos, tudinho. Então, meus irmãos, Deus, isso nós vemos aqui que precisa isso. Então, vamos lá. É Deus que abençoa o fruto da terra. Olha aqui, olha. Malaquias, preste atenção, Malaquias, ele associa o devorador como aquele que consome o fruto da terra. Lembra que Malaquias, vocês lembram que no começo, eu não lembro se foi nesse ano ou foi o ano passado, que tinha uma nuvem de gafanhoto que estava vindo da Argentina para o Brasil, certo? E ele parou ali na fronteira ali com o Brasil, e essa nuvem de gafanhoto devorava tudo. Então, meus irmãos, esse devorador aqui, que Malaquias ele está falando, é o devorador que consome o fruto da terra. Se nós formos generosos para com Deus, para com o nosso próximo, Deus abençoará a nossa vida. Vamos ler lá em Malaquias. Vamos ler Malaquias, meus irmãos. É uma lição muito boa e serve para o nosso aprendizado. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, vamos lá. Olha aqui, olha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Veja, era Deus falando, para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. Mas Deus não é dono do ouro e da prata. Deus poderia, de alguma forma, fazer a sua casa se sustentar sem a oferta do povo. Mas esse trabalho aqui que Deus, essa generosidade do crente, como eu falei aqui, Deus quer que nós possamos, como fala aqui, né, sobre a mordomia cristã. Então Deus quer que nós sejamos bons administradores, certo? Então é Deus que quer que nós possamos dar com generosidade, com alegria. Lembra daquela mulher que deu uma moedinha e Jesus olha para os seus discípulos e disse, olha, essa mulher deu mais do que tudinho aqui. Porque o rico, aquele que tem condições, ele dá a quantia do qual ele quer colocar, do qual ele propôs no seu coração. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. Então, meus irmãos, quando nós damos com alegria, com generosidade, Deus nos abençoa. Certo? Você pode dar, eu e você, nós podemos dar milhões para a obra de Deus. Se não for com alegria, Deus não abençoa. Tem que ser com alegria, certo? Tem que ser com alegria, com gratidão. Então vamos lá. E depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós, quem é esse vós? Olha aqui, olha. E por causa de vós, quem é esse vós? Aqueles que são generosos, certo? Versículo 11 de Malaquias 3. E por causa de vós, no caso está falando daquelas pessoas generosas. Repreenderei o devorador, olha aqui, repreenderá o devorador, certo? Deus repreenderá o devorador e ele não consumirá o fruto da terra. Vamos lá. Se Deus repreende, se eu sou generoso, certo? Se eu sou generoso para com a obra, se eu sou generoso para com o meu próximo, certo? Então Deus vai repreender o devorador. Se Deus repreender o devorador, ele não vai consumir o fruto da terra, não vai consumir. Se ele não consumir o devorador, não consome o fruto da terra, então eu terei em abundância. Amém, meus irmãos?
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. E versículo 12, e todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Que palavra magnífica. Então, meus irmãos, nós temos que ser generoso, nós não podemos ser avarento. Olha aqui, olha. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus prometeu derramar bênçãos sem medida. Malaquias 3,10, onde nós lemos. No Novo Testamento, a prosperidade bíblica, a prosperidade do crente é viver na dependência de Cristo. Vocês podem ver em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Essa dependência, essa é a provisão divina para mim e para a tua vida. Certo? Então, está na dependência de Cristo, de Deus, Deus vai prover provisões divinas na minha e na tua vida. Meus irmãos, na história da igreja, certo? Dízimos e ofertas sempre existiram, certo? Sempre existiram. Nós vemos aqui, vou repetir como eu falei na outra parte. A Arca da Aliança foi construída com ofertas do povo, certo? Voluntariamente. Né? O Templo de Salomão foi construído por ofertas de Davi, o rei Davi, e do povo voluntariamente, certo? O segundo templo também, os templos que existem hoje, a obra social, né? A igreja tem obra social, a obra missionária, certo? Os canais de TV que a igreja tem, na rádio, tudo é sustentado pela a minha e a tua oferta, certo? Olha aqui, olha, não existe, preste atenção, não existe uma miséria como bênção. Deus não vai te dar, se eu e você é generoso, Deus não vai dar uma miséria como bênção, porque miséria não é bênção, certo? A miséria tem a ver com a entrada do pecado no mundo, certo? Bênção é bênção, certo? Bênção é coisa boa. Olha aqui, olha, bênção é coisa boa, certo? Vamos lá. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, ser pobre não é pecado. Tem pessoas, meus irmãos, que têm uma comunhão tão tremenda com Deus, mas é tão pobre, mas mesmo assim ele se contenta com aquilo que tem. A Bíblia nos ensina a nós nos contentarmos com o que nós temos. Não quer dizer que nós não possamos estudar, trabalhar, mas nós devemos sempre nos contentar. Se você passou no concurso, se você está estudando para passar no concurso, na faculdade não passou, se esforce que Deus vai te abençoar e você vai passar. Agora, seja grato a Deus pelo que você já tem, certo? Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha, Cristo é o mérito de Deus em nosso favor. Então, Cristo é o nosso maior mérito, certo? Meus irmãos, nenhuma igreja tem 100% de dizimistas, né? Toda igreja tem que ter obra social, como já falei aqui, certo? Ao contribuir, reafirmamos a bondade divina. Se eu contribuo, estou reafirmando que Deus me abençoou, que Ele me deu, certo? Meus irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 26, vocês podem ler do 12 ao 15, mas depois vocês leiam Deuteronômio capítulo 26, fala sobre o dízimo comunitário. Que dízimo era esse? Era um dízimo que era de 3 em 3 anos, certo? As pessoas deviam dar esse dízimo, certo? De 3 em 3 anos, e esse dízimo ele era utilizado para abençoar aquelas famílias mais pobres, certo? Então, tá lá em Deuteronômio, tinha esse dízimo comunitário, certo? Que nós fazemos isso, meu irmão, quando alguém doa cestas básicas a alguém, está fazendo isso, está abençoando também. Então Deus se agrada disso, certo? Então, só como eu já falei aqui, né, o dízimo, ele é um décimo, certo? A oferta, ela tem caráter voluntária, certo? Lembrando que a lei mosaica não criou, certo? Não criou a prática do dízimo. Era bem antes, desde a época de Adão, desde a época de Abel, filho de Adão. Nós vemos lá em Gênesis, né, que Gênesis, acho que é 4:4, Gênesis 4:4, que Abel ele separou as primícias da sua criação para ofertar a Deus. Não é isso? Olha, vamos lá, meus irmãos, vamos ler aqui Gênesis capítulo 4. Vamos ver aqui. Vamos meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte, olha. E Abel também trouxe, que era o justo, certo? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura,
e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Oh, mas vamos lá, meus irmãos, vejam lá. A Bíblia diz aqui nos informes, Gênesis capítulo 4, que tanto Caim como Abel, ambos ofertaram ao Senhor, certo? Tanto Abel como Caim, todos dois ofertaram a Deus. Aí eu faço essa pergunta, por que que Deus ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Por quê? Olha aqui, você lembra que eu falei aqui agora há pouco que tudo que nós iríamos fazer para Deus, nós temos que fazer com alegria. Se for dar uma moedinha só, mas que seja com alegria. Se for dar muito, que seja com alegria. Não importa. Se alguém dá muito pensando que está fazendo um favor para Deus, está totalmente enganado, certo? Então nós vemos aqui em Gênesis 4 que tanto Caim como Abel, ambos ofertaram para Deus. Mas Deus, ele aceitou a oferta de Abel, porque Abel ofertou com alegria, com gratidão, com temor ao Senhor. Enquanto Caim, ele ofertou por obrigação. É aquela oferta por obrigação. Ela é aquela oferta que por obrigação, é aquela oferta, eu vou te dar, Senhor, mas eu quero algo em troca. Então, meus irmãos, ele queria utilizar uma moeda de troca com Deus. Então a Bíblia diz que Deus abençoou a Abel, certo? E porém não atentou a Caim, certo? Então nós vemos aqui que olha aqui que grande aula para nós, né? Que tudo nós devemos fazer que seja com alegria, certo? Olha aqui, olha. Nós vemos aqui, meus irmãos, que em Israel o dízimo era entregue aos sacerdotes para a manutenção do culto, certo? E para o sustento dos levitas, já que os levitas não tinham possessão de terra, certo? Vocês podem ver Números, capítulo 18, versículo 20 a 32. Vocês podem ver Mateus 23, 23. Provérbios 3, 9. Ageu 2, 8. Gênesis 4, 4, que foi onde nós lemos aqui. Gênesis 14, 20. Gênesis 28, 22. Vamos ler aqui Mateus. Já que nós estamos aqui em Gênesis, vamos ler Gênesis capítulo 14 para finalizar a aula. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Diz o seguinte, olha aqui, olha o que diz a palavra de Deus. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Era Abraão aqui. Lembra que a gente falou aqui que Deus dará proteção pessoal e profissional para aqueles que for generoso, certo? Abraão saiu para uma guerra com menos homens, menos armas, certo? Mesmo assim ele saiu vitorioso e se encontrou com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, certo? Então nós vemos aqui. Vamos ler aqui Mateus capítulo 23. Mateus 23. Mateus 23, versículo 23 diz o seguinte. Mateus 23, versículo 23, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e omitir aquelas? Olha aqui. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Depois vocês leiam aqui. Então, meus irmãos, mordomia é o ato de administrar os bens de alguém. A mordomia cristã é administrar as coisas que Deus tem nos dado, certo? Então, ofertar voluntariamente ou dar o dízimo é uma prática da igreja, é uma prática dos povos, dos patriarcas, certo? Jacó, Abraão, Isaac, não é? Todos ali, Davi, não é? Davi ofertou a casa de Deus. Então, meus irmãos, tudo isso é uma prática, certo? Mas nós vemos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 4, nós vemos aqui que Abel deu com alegria e Caim deu por obrigação. E Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Será que eu e você estamos sendo generosos com Deus? Né? Será que nós estamos dando com alegria ou por obrigação? Ou por tristeza? Não é?
Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, Deus te abençoe, que você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo. Obrigado por tudo e até a próxima lição. Paz do Senhor.